Opa! Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que querem nascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, se saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu canto, as dores da alma que querem nascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bom dia a todos, bom dia aos amigos que estão ouvindo a gente online. Muito grato por todos aqui na nossa casa, nesse momento que a gente está encerrando uma semana de muitas festividades, que a nossa casa está comemorando 26 anos de existência e que essa casa realmente é um bálsamo, é um porto seguro a todos nós e ela é um portal de luz realmente, eu tenho certeza, na vida de cada um de nós. Né? Que Jesus esteja sempre presente em nossas vidas. Agradecer vocês com essa voz linda, maravilhosa,
Muito obrigada mesmo por essa disponibilidade, né? Ao Aurélio, esse querido da nossa casa também, por estar aqui com a gente, encerrando essa semana. E que nós possamos, em nome de Jesus, sempre agradecer o dom da vida, a oportunidade bendita de estarmos aqui, crescendo como espírito imortal. E que cada um de nós possa sentir nesta casa toda a tranquilidade e o amparo que essa espiritualidade magnífica está depositando sobre cada um, agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aurélio, a casa é sua. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Um dia especial, né? Numa semana especial. Semana de comemoração. Então, muito obrigado a todos por esse convite, por essa oportunidade de dividir aqui essas bênçãos, né? Essa enxurrada de luz que nós estamos recebendo, com casa cheia, com corações entrelaçados nesse mesmo objetivo de discutirmos uma fala de Jesus. E eu quero aqui dividir um sentimento com vocês, que eu acho que eu nunca conversei sobre isso com ninguém. Mas aqui eu me sinto em casa, me sinto entre amigos. Toda vez que eu me proponho a falar sobre Jesus, o primeiro impacto que isso me vem à mente é uma certa dificuldade, quase que constrangedora, de poder trazer ensinamentos morais do... tô falando ali também. Ensinamentos morais dos quais a gente já compreende, a gente já entende como uma verdade, porém da qual a gente ainda não vive na sua plenitude. Então isso me impacta de uma forma que, às vezes, em algum lugar da minha consciência me cobra. Como que se eu estivesse fazendo aqui um ato de hipocrisia, falando sobre aquilo pelo qual eu ainda não vivo. Eu pergunto assim a Jesus, que moral eu tenho para falar sobre isso? Eu não estou em condição de ser o propagador daquilo, fazer a propaganda de algo que eu ainda não comprei, de algo que eu ainda não tenho. E isso vem como uma certa barreira, uma dificuldade, até de concentração mesmo. Eu quase que ligo para a Sheila, eu não vou conseguir. Chama outro. Aí eu estava conversando com a minha esposa sobre isso essa semana, né? Ela me perguntou sobre a palestra, qual seria o tema, eu falei, ela... É impactante, né? Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu falei para ela que nesse momento é preciso fazer um exercício, uma espécie de simulação. É entender que um templo religioso, uma casa espírita, é um hospital, onde Jesus é o grande médico, né? Então nós estamos aqui como doentes, todos nós, né? Seres que buscam uma reabilitação. Então seria aquela dinâmica, né, de doentes conversar com doentes a respeito de um ideal. Só que o dia de hoje isso está vindo de uma forma muito forte, assim, muito intensa, esse sentimento, né? Então eu quero dizer para vocês que nessa manhã eu estarei sentado na primeira fila.
sendo o espectador mais atento de tudo que Jesus quer nos dizer através de mim. E esse tema ele é tão profundo, tão denso, que a gente vai precisar aqui fazer o esforço da síntese e uma metodologia de fazer alguns recortes, trabalhar parte a parte dessa frase de Jesus. E quando eu digo da intensidade da mensagem, não apenas na letra das palavras, do texto em si, mas principalmente a partir de quem que essas palavras foram proferidas. Porque tudo o que Jesus diz traz muita congruência, traz muita coerência com a sua própria vida. Faz muita relação com aquilo que ele nos apresentou na sua exemplificação. E por isso que isso ganha tanta vida em nossos espíritos. Às vezes palavras tão simples, que num primeiro exame a gente não consegue nem extrair tanta coisa. Mas quando a gente vai adentrando na vida de Jesus, a gente vai compreendendo o quanto a sua mensagem faz sentido com a sua própria vida. E a sua própria vida tem que nos ser para sempre uma grande referência. Por isso Jesus nos faz essa advertência, né? É mais um daqueles imperativos do Evangelho, dentre tantos outros. Porque quando nós paramos para perceber, o Evangelho é repleto desses imperativos, como também é repleto de muitas perguntas, né? De muitas indagações. Indagações como: que queres que eu te faça? Por que me persegues? Tu me amas? Mas também trazendo os seus imperativos. Vá e não peques mais. Brilhe a vossa luz. Sede perfeitos. Tenha bom ânimo. Então, primeiramente, vamos entender essa palavrinha específica. O que seria ânimo? Quando buscamos a sua origem etimológica, a palavra ânimo, ela vem do latim animus, que quer dizer alma. Então essa advertência de Jesus é no sentido de deixarmos o desânimo, que por sua vez, trazendo nessa origem etimológica, o prefixo des quer dizer ausência de, desprovido de. Então, o desânimo seria o desprovido de alma, a ausência de alma, uma espécie de desconexão da nossa vida com a nossa alma, com a nossa vida espiritual. É disso que Jesus falava, desse estado de conexão da criatura humana com a sua essência espiritual. Aí eu escutei uma vez uma história que Chico recebeu uma senhora que se apresentou diante do Chico muito desalentada, muito desiludida da vida, ali numa condição de desânimo. Então Chico recebe ali o espírito de Humberto de Campos. Interessante que hoje nós vamos falar muito desse espírito. Ele me inspirou bastante. E Humberto de Campos, através do Chico, vai orientar essa mulher. E traz para ela uma historinha, uma espécie de conto. Dizia ele que o espírito das trevas estava ali numa espécie de banca, uma loja, expondo os seus instrumentos de trabalho. As ferramentas que ele utilizava para a propagação do mal, para dispersar a maldade nas criaturas. Então tinha ali diversas ferramentas, diversos instrumentos expostos na prateleira. Tinha ali a inveja, o ciúme, a maledicência, o preconceito, a vaidade, estava tudo exposto ali, as ferramentas desse anjo da maldade. Mas tinha um instrumento específico que se destacava entre todos. Era mais robusto, era mais brilhante, tinha mais destaque. Era mais valioso, mais caro. Então uma pessoa que estava ali, vendo toda aquela exposição, ele pergunta então para o expositor, né?
o que era aquele instrumento que se destacava? Ele diz, esse instrumento é justamente o desânimo. Então ele pergunta, mas por que ele ganha tanto destaque? Por que ele é mais valioso do que todos os outros? Eis que ele responde, porque este é o instrumento mais importante que eu utilizo. Ele é o mais valioso. Ele é o que eu mais me sirvo para o meu intento de esparramar a maldade. Primeiro porque as pessoas não sabem que ele me pertence. Então com isso eu posso agir às escondidas, sem ser identificado. E além disso, é justamente o desânimo que abre portas dos quais outros instrumentos não conseguem abrir. E uma vez abertas essas portas, eu consigo adentrar com as demais ferramentas e agir no meu intuito de espalhar a maldade pelo mundo. E essa historinha, ela casa com algumas teorias que já nos foram trazidas desde a codificação. Alguns entendimentos. Porque quando nós buscamos lá na codificação, os espíritos alertavam a Kardec sobre o fato que aconteceria no momento da transição planetária que estamos vivendo nos tempos atuais. É o que eles vão trazer como as marcas da transição. E ali está dito justamente isso, que no momento da transição do planeta, experimentaríamos uma crise muito profunda, sobretudo em questões morais, em que a criatura viveria desconectada das questões morais e espirituais. Olha aí o desânimo. Que questões como a depressão e o suicídio atingiriam números alarmantes e que a loucura e a descrença chegariam a um nível tal que pessoas seriam riscadas do número dos vivos, mesmo antes da sua morte. E é o que a gente vem observando ao nosso redor. Por isso aqui vem esse primeiro alerta, o alerta de Jesus, nos conclamando a sairmos dessa condição de desânimo. A tomarmos cuidado com essa situação quando nós perdemos o sentido da vida. Porque quem perde o sentido da vida perde tudo. E não perde porque deixou de procurar, mas perde porque está procurando no lugar errado. E aí eu recordo de mais uma historinha. Eu acho que eu já contei aqui, é uma lenda sufi. Que conta essa lenda que tinha ali um mestre procurando algo, um objeto, fora de casa ali, no espaço externo da sua casa. Então chega até ele alguns dos seus discípulos e começa junto com ele a procurar também. Se junta a ele procurando aquele objeto perdido. Até que um resolve perguntar, mas mestre, onde foi especificamente que você perdeu esse objeto? Aí ele diz assim, olha, eu perdi dentro de casa. Ah, mas estranho, mestre, por que você perdeu dentro de casa e está procurando aqui fora? Ele diz, eu estou procurando aqui fora, porque lá dentro de casa está escuro e aqui está claro. E por mais insano que possa parecer essa atitude, não é assim que muitas vezes nas nossas buscas espirituais também nós comportamos? Procurando fora, porque lá fora é mais claro para nós. Tudo lá fora é mais visível, é mais fácil, é mais cômodo. Nos leva a algumas sensações e percepções que estão mais diretas para nós. Porque procurar dentro, nós vamos lidar com uma região do nosso psiquismo ainda muito obscura. Vai dar trabalho de achar. Então nós procuramos fora. E é nesse sentido que Jesus nos chama para esse alerta de consciência, né? A buscar o bom ânimo, não apenas o ânimo, mas o bom ânimo, o ânimo voltado para o bem.
para o trabalho, para as coisas nobres, para as coisas positivas. Esse é o bom ânimo. Pois bem, trazido essa conceituação de ânimo, agora a gente precisa contextualizar essa fala de Jesus. Em qual contexto, em qual circunstâncias Jesus nos deixa essa sua fala, que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 16. Lá no último versículo desse capítulo, versículo 33. Esse capítulo traz um título: Palavras de despedida. Então Jesus diz aos seus discípulos essa frase, naquele momento de despedida, na chamada última ceia. Ele diz o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo haverás aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em que circunstâncias Jesus diz aos seus discípulos? É justamente naquele momento em que Jesus já preparava o ambiente para o que estava por vir. Inclusive, ele faz ali algumas dessas predições de todas aquelas tragédias aos olhos do mundo, né, que se desdobrariam a partir daquele momento. Ele diz, inclusive, olha, aquele que eu entregar o primeiro pedaço de pão vai me trair. Todos vocês vão me abandonar. Aí Simão Pedro diz, mestre, eu jamais lhe abandonaria. Simão, Simão, em verdade vos digo, antes mesmo do galo cantar, irá me negar por 3 vezes. Então ele dizia aquilo, mas não no espírito de melancolia, mas de despedida mesmo, de preparação dos sentimentos. Em contrapartida, estavam ali os seus discípulos escutando tudo aquilo, mas ainda trazendo em seus corações, seus espíritos, a incompreensão da verdadeira proposta do Evangelho. Ainda com muito olhar para as coisas do mundo, para as coisas da matéria, aguardando, esperando aquela revolução da instauração do que Jesus chamava alegoricamente de reino de Deus. Porque o que era para eles o domínio, o poder, senão o que eles conheciam dos grandes conquistadores da história? O poder sobre as coisas materiais, o poder político, o poder econômico, a escravização da consciência através do poder religioso. Em regimes de ditadura, em regimes de opressão, ditando as regras, coletando impostos. Esse era o sentido que eles conheciam de autoridade, de poder. E é importante trazer esse conceito à tona, porque tudo que se desdobraria ali a partir daquele momento, aos olhos do mundo, não era vitória, era derrota. Porque a partir daquele momento é que vem a traição, a prisão, a condenação, o escárnio, a humilhação, o abandono, a negação, a crucificação e a perseguição aos seus seguidores. Então, meus irmãos, este é o ambiente em que Jesus traz essa frase altamente contrastante. Eu venci o mundo. Talvez porque ele quisesse ali nos colocar nessa posição desde já, para repensar os nossos conceitos sobre vitória, sobre sucesso, sobre paz, sobre triunfo, sobre êxito. E nos fazer entender que há uma diferença muito grande entre vencer o mundo e vencer no mundo. Esse é o eixo central dessa nossa reflexão. Porque Jesus diz muito claro, eu venci o mundo. Enquanto a maioria de nós estamos empregando os nossos esforços para vencer no mundo. E há uma diferença muito grande. Uma diferença que Kardec desde sempre apontou especificamente na sua obra em que ele traz o conteúdo moral da doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo.
Praticamente todos os textos, todos os capítulos nos chamam a atenção para nos colocar nessa nova perspectiva de entendimento e de compreensão do ensinamento de Jesus. E, sobretudo, dos nossos valores. Lá no capítulo 7 dessa obra, o espírito de Adolfo, ele vai dizer, ou vai nos perguntar, por que nós damos tanta atenção para as coisas que brilham e encantam os nossos olhos, em detrimento àquilo que toca o nosso coração? Não faz conexão com a historinha que contamos? Para onde estamos olhando, aonde estamos procurando, aonde está mais claro, aonde é mais visível, aonde é mais cômodo. Então Kardec vai a todo momento nos chamar a atenção quanto a isso. A colocarmos a lupa, o óculos do ensinamento dos Espíritos, para ter essa nova prisma de visão, essa nova forma de compreensão sobre as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos propósitos de vida. Então, lá no capítulo 2, é um capítulo que, em toda a sua plenitude, em todas as suas lições, faz muita conexão com essa temática. O título, Meu Reino Não É Deste Mundo. É ali que Kardec vai dizer, e é um texto de Kardec mesmo, uma mensagem de Kardec, intitulada O Ponto de Vista. Olha o que ele diz. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável do porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Eu nunca tinha parado para pensar o quanto esse entendimento da vida futura, da imortalidade da alma, isso me passou despercebido. Que o quanto que esse entendimento faz toda a base para uma reestruturação moral da criatura. Porque às vezes isso nos vem apenas como teoria. Apenas como um dogma. Dogma da continuidade da vida. Por mais que isso nos tranquiliza, mas não necessariamente traz um impacto moral na nossa vida. Porque isso às vezes é um entendimento que não está consolidado em nossos corações, em nossas vivências. Então nós titubeamos, nós derrapamos. Né? Às vezes a gente coloca esse entendimento em xeque dentro de nós, nas nossas atitudes. Então ele continua dizendo, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem volta seu olhar apenas à vida material. Há aqui uma lógica. Né? Ele faz até uma analogia. Né? O homem se comporta como uma criança que não pensa sequer nos seus brinquedos. Olha o quanto nós vamos tornando a amplitude da vida espiritual mais reducionista, mais reduzida aos aspectos da vida material. É só ligar a televisão nos noticiários que a gente vai ver isso muito bem caracterizado nos dias atuais. O quanto as pessoas são capazes de darem tudo pelos bens materiais. Até mesmo sua dignidade. Até mesmo a sua própria honra. É o perigo do materialismo. Mas não o materialismo como doutrina. Não o materialismo no âmbito da teoria, mas o materialismo no âmbito da conduta. E não nos enganemos. Muitos religiosos, muitos cristãos, muitos espíritas se comportam como materialistas. Quando nós nos desconcentramos, nós conduzimos as nossas vidas dispersos, voltados apenas para as questões do mundo material. E isso nos traz excessiva angústia. Isso nos coloca numa escalada
de angústia muito atroz. É a angústia pelo ser que desencarnou. A angústia pela condição de saúde que me falta. A angústia pelo revés financeiro. A angústia pela perda do emprego. Angústia, angústia, angústia. E essa escalada desenfreada dos índices de depressão, de pânico, de suicídio. Crianças que na primeira idade já precisam tomar ansiolítico. Porque é uma vida de angústia, uma vida de insegurança, o medo do desconhecido, o medo do porvir. Onde a certeza da vida futura tinha que ser essa base sólida para estruturar todas as nossas prioridades e todas as nossas questões morais. Então, o materialismo, meus irmãos, que não é o reino de Deus, que não faz parte das vitórias de Jesus, ele promove esse estado de caos. Ele alastra o egoísmo, ele produz uma sociedade de ególatras, vaidosos e orgulhosos. É o que Jesus chamava da porta larga, que é a mais fácil. É onde caminha essa corrente do modismo, do imediatismo. Para onde nós estamos indo como um bando? Estamos indo para onde? Eu não sei, eu vou porque está todo mundo indo. Em detrimento da porta estreita ao qual Jesus nos convida. Ela é mais desafiadora. Nos leva a lugares desconhecidos, obscuros, onde vai demandar algum esforço, muita disciplina, vamos andar muitas vezes na contramão desse modismo desenfreado. Mas é o lugar onde Jesus nos garante a paz. Que é um outro presente que Jesus deixa aos seus discípulos naquela mesma reunião. Antes de despedir, ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas não vou-la dou como o mundo a dá. É sempre uma quebra de paradigmas, né? Um confronto muito contrastante entre o que o mundo oferece e o que Jesus vem a nos oferecer. E qual é a paz que nós buscamos? Aonde está amparado as nossas buscas e os nossos anseios de paz? Vamos fazer essa análise. Será que nós também não estamos concentrados na busca da paz do mundo? Tão efêmera, tão transitória como o próprio mundo e as coisas do mundo? Basta olhar para a nossa vida. Eu estou bem quando o mundo físico ao meu redor está bem. Quando eu estou com saúde, eu estou bem. Quando eu estou numa boa condição financeira, eu estou em paz. Quando as pessoas ao meu redor, apenas aqueles entes queridos mais próximos estão bem, basta que eles estejam bem, que aí eu estou em paz. Mas basta que um desses elementos saia do equilíbrio esperado, eis que eu veja essa paz escorrendo entre meus dedos. É porque a minha paz, ela depende de circunstâncias exteriores, das quais eu não governo, sobre as quais eu não tenho nenhum controle. Portanto, eu fico vulnerável e refém, eu fico escravo dessas circunstâncias. Então, a proposta de Jesus, a paz que ele nos oferece, é olhar ao nosso redor, percebendo o que é que o mundo está nos oferecendo. E a partir daí, o que é que eu posso oferecer de melhor para o mundo. Esse é o caminho, esse é o eixo em que eu preciso me harmonizar com esse eixo regulador do universo. É abrir os canais receptores para as dádivas divinas, para que eu possa passar adiante. Já falamos muito sobre este movimento. É dessa maneira que eu consigo, então, ser o governo das circunstâncias internas, alterando o panorama interior. Sendo inicialmente, ou
não permitindo ser moldado pelas circunstâncias exteriores, para que eu possa ser um agente de transformação, inicialmente de mim mesmo, e depois contagiar as pessoas que estão ao meu redor. Vivendo assim, em consonância com o nosso dever. O que é dever? Eu não vou aprofundar nisso para não desviar do tema, mas eu convido vocês a buscar no livro Pensamento e Vida. Título Dever, onde Emmanuel vai nos dizer que dever é justamente quando nós colocamos em harmonia com as propostas de Deus para com a nossa vida, independente do recurso que temos. Se alguém tem alguma dúvida, busquemos o nosso maior referencial, que é Jesus. Qual era o recurso material que ele tinha para a sua obra? Nenhum. Absolutamente nenhum. No entanto, ainda hoje, é o grande espírito transformação do mundo moral. Não do mundo material, mas do mundo moral. É o grande vencedor. Então, portanto, a vitória obtida com Jesus, ela é difícil de ser percebida. Ela é pouco buscada, mas ela é definitiva. É a vitória experimentada por poucos, mas que os livros trazem algum desses personagens que já experimentaram essa paz com Jesus. Paulo de Tarso é um deles. E é interessante que está lá na obra Paulo Estevam. Em que momento ele experimenta essa paz? Alguém falou? Alguém respondeu? É uma pergunta. Hã? Ainda não. Aquilo é um momento de transição, né? A cegueira é um momento de restituição da visão espiritual. É a crise da transição. A paz, o ápice, o êxtase espiritual, ele experimenta preso em Roma. No final da sua vida, antes de ser decapitado. No momento em que ele estava recebendo suplícios, chibatadas. Estava apanhando. Então narra o benfeiteiro Emmanuel que ali o seu espírito é conduzido a uma outra região espiritual. Ele experimenta esse êxtase. Essa paz da qual ele nunca havia antes experimentado. Então ele sorri. E o soldado, de forma irônica, questiona aquele sorriso. E ele diz ao soldado: de hoje em diante nada mais me molesta, porque trago em mim as marcas do Cristo. Quando tinha tudo ainda Saulo de Tarso, tinha prestígio, tinha fama, tinha poder, tinha reconhecimento, tinha dinheiro, tinha família, ele não tinha paz. Era uma alma que trazia sempre consigo um pensamento conflituoso, pensamentos desencontrados, uma busca que ele não sabia o que encontrar, aonde encontrar. É por isso, meus irmãos, que Jesus preferencialmente age sobre os vencidos do mundo. São para essas pessoas que o Sermão do Monte ecoam suas palavras até os dias atuais. Para aqueles que já desvincularam dos convencionalismos do mundo e agora encontram os seus corações como um vaso limpo, vazio, para receber a água viva do Evangelho. Essa proposta de Jesus é sobretudo para aqueles derrotados do mundo. É novamente fazer este contraste de ideias, né? O que é para nós a vitória? O que é para Jesus a vitória? Quando ele diz, eu venci o mundo. Essa renovação de conceitos, essa revisão dos nossos ideais de vida, restabelecer novas metas, propor novos objetivos para as nossas vidas, revisitar e reestruturar as nossas escalas de princípios e valores. É sobre isso que o Evangelho vem nos dizer. A vitória de Jesus está simbolizada numa cruz. De vencido se fez vencedor. De subjugado se fez conquistador. E se alguém tem dúvida disso, vamos analisar a continuidade da história. Onde está o sinédrio que condenou Jesus? Onde estão os imperadores que perseguiram os cristãos? Onde estão os inimigos do cristianismo?
A própria história já varreram. Já foram, de alguma forma, expurgados. Mas o Evangelho de Jesus cada vez mais ganha força. À medida que nós vamos ampliando em caráter de intelectualidade e, sobretudo, moralidade, o reino de Deus vem nascendo nos corações das criaturas dia a dia. Como diz Emmanuel, né? O Evangelho de Jesus avança gradativamente, palmo a palmo, um coração por vez. Acontece, meus irmãos, que na maioria das vezes, para vencer o mundo, iremos experimentar derrotas no mundo. Porque são dois caminhos que se opõem. São duas propostas antagônicas entre si. Disse Jesus, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. É por isso que as vitórias efetivas dos nossos espíritos, na maioria das vezes, começam a partir de grandes derrotas no mundo. É por isso que as dádivas divinas, na maioria das vezes, são precedidas por perdas. Aí vocês vão lembrar de uma história que nós já contamos aqui da cigarra, lembra da cigarra? Que para poder crescer precisa se desvencilhar da sua casca rígida. E o cego de Jericó, né? Acho que toda vez eu falo dele. Para se aproximar de Jesus, o que ele faz antes? Lança fora a capa. É porque toda vez que você aproxima de Deus, Ele vai tirar um pouco de você para colocar um pouco dele. Ele precisa te encontrar com as mãos vazias, com sede, com fome, com sede de respostas. Mas Deus vai aguardar o tempo. O tempo de Deus, ele chega. Porque ele é sempre o último a se pronunciar em nossas vidas. Primeiro vai pronunciar um monte de gente. Desista, larga disso. Por aqui é mais fácil. Para de perder tempo. Deixa de ser careta. Depois que todo mundo falou, aí Deus se pronuncia. Mas aí é em definitivo. Porque nesse momento nós procuramos no lugar certo. E aí encontramos a resposta que ele tem apenas para nós. Muito individual, muito pessoal. É como aquela história da série The Chosen, né? Aquele momento em que André vai até João Batista na prisão para contar para João Batista o que acaba de ter acontecido, né? Jesus acabara de pronunciar o tão esperado Sermão da Montanha. Então ele chega numa tamanha euforia, muito emocionado, contando para João Batista o que tinha acontecido. João Batista também muito impactado por aquele momento, ele pergunta a André, André, me diz tudo, não me esconda nada. Então André começa a narrar todas as falas de Jesus, todos aqueles ensinamentos, todas aquelas pérolas que Jesus deixava naquele sermão. Até que tem um momento em que João Batista pergunta a André, André, de tudo o que ele disse, o que foi que ele disse apenas para você? Porque Deus, meus irmãos, tem respostas muito específicas para cada um de nós. Se alguém ainda não encontrou essas respostas, é porque não está procurando o lugar certo. Mas é lá que Deus está nos esperando. No nosso íntimo. Quando fores orar, entra no teu quarto íntimo e fecha a porta. Porque é uma conversa muito pessoal. De coração para coração. E com Deus então falará em segredo, e Deus que te vê em secreto vos recompensará, foi o que Jesus nos disse. Certa feita perguntada a Madre Teresa de Calcutá, o que ela dizia a Deus nos seus momentos de oração,
Ela responde: não, eu não digo nada, eu apenas escuto. E ele insiste: então o que é que Deus fala para você? E ela responde: não, ele não fala nada, ele só me escuta. É porque, meus irmãos, esse espírito grandioso já parou de procurar no mundo as respostas, porque já as encontrou nesse seu contato íntimo com Deus. E é dessa mesma maneira que eu espero do fundo do meu coração que o Evangelho de Jesus possa ser daqui para diante essa fonte de inspiração para a busca dos nossos sentidos da vida, essa fonte de ânimo e os recursos necessários para alcançarmos a vitória definitiva com Jesus. Essa palestra foi para mim, mas eu espero que tenha servido também para vocês. Um grande abraço. Jesus te abençoe. Obrigado. Que esse Jesus esteja sempre no seu coração. Obrigado, Pai. Gente, é muito emocionante ter o Aurélio aqui. É muito bom. Que Deus te abençoe. Uma lembrancinha da nossa casa. Muito obrigado. Bom, eu só tenho que agradecer a presença de todos vocês na nossa casa. Essa semana, quando a gente propôs comemorar os 26 anos na nossa casa, foi levar justamente esse sentimento de Jesus, porque quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente compreende, mais a gente consegue vivenciá-lo. Então é para a gente se envolver na esperança, ter o ânimo de seguir em frente, mesmo diante desse mundo da matéria que tantos nos chama. É a gente compreender que Ele está dentro de cada um de nós e que Ele nos chama intimamente. Cada um que está aqui presente teve um momento na vida, seja de dor, de alegria, de busca, teve o seu chamado. Então, o nosso seminário chamou justamente isso, os chamados de Jesus, porque Ele nos chama para que a gente encontre a verdadeira felicidade dentro de nós. Então, eu espero que essa semana, quem não pôde vir, está tudo lá no YouTube, vai estar, né? E no Instagram, então, quem quiser assistir, a gente teve uma sequência de Deus de brilhe a sua luz para o mundo, até tenha bom ânimo, para nos envolver justamente nessa palavra que a gente vai ser estudado muito durante esse ano, que é a esperança. Então, eu espero que tenha tocado corações de vocês e que essa casa seja realmente um portal de luz, onde todos nós que viemos aqui em busca desse sentimento, possamos vivenciar no nosso dia a dia, porque não adianta a gente vir aqui com o nosso coração transbordando de paz e de amor, mas no nosso dia os conflitos e as aflições fazem com que a gente caia no desânimo. Então, que nos envolvemos numa esperança verdadeira na ação, que possamos agir no bem, praticar o bem, sermos luz. Então, não vou falar muito para não tirar a sua energia de paz. E eu queria falar para vocês que a nossa casa volta muito para o desejo que os jovens estejam aqui presentes, porque serão eles que irão continuar o nosso trabalho, né? Então, a gente estimula muito a mocidade. E a gente estimulou a mocidade a fazer o jornalzinho. Então, 3 em 3 meses eles fazem o jornalzinho. E esse jornal desse mês é justamente sobre o tema do nosso seminário dos 26 anos, sobre os chamados de Jesus. Então, a mocidade depois vai entregar para vocês no final. Tá muito lindo, espero que vocês leiam. E depois de ler, passa para outras pessoas, tá bom? Para não ficar sempre levando essa mensagem de Jesus. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço a todos que contribuíram para que esse evento tenha sido um sucesso. Vamos para o nosso passe. Jesus, vós nos chamastes para essa vida eterna, para que compreendêssemos o verdadeiro sentido da palavra amor, para que possamos vibrar essa luz e encontrar a verdadeira paz dentro de nós. E tenhamos a alegria de viver o bom ânimo, de seguir os seus princípios, que cada dia mais o conhecemos e o compreendemos para que possamos senti-los perto de nós. Que todos aqui presentes possam sentir o teu amor, que saiam daqui revigorados, com a disposição para seguir a verdade, o amor, a esperança e a caridade. Que a tua luz, Jesus, abençoe a cada um de nós
e possamos ter sempre dentro de nós a esperança no viver. Que sejamos essa luz que propaga a melhora do nosso planeta a cada dia. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz e que Jesus nos acompanhe.